Minha lembrança, quando teve a época do governador Quércia, a época do governador Quércia era uma época muito difícil, porque os nossos salários estavam lá embaixo. Pode-se dizer que se pagava para vir trabalhar, né? E houve muito movimento. Muitos professores se juntaram, principalmente da ECA, e foram gritar lá no Palácio dos Bandeirantes e tiveram cavalaria em cima e coisa desse tipo, né? Mas chegou num ponto que as reivindicações foram de tal volume que um belo dia o governo disse: bom, o governador, vocês querem independência? Então vou ter independência. E vocês têm tanto por cento do orçamento, vocês vão gerir a universidade. Só que vocês ficam também com a Previdência. No começo, tudo bem, né? Mas, com o passar do tempo, essa Previdência foi pesando um bocado. Mas, comparando-se com as outras duas estaduais, Unesp e Unicamp, eu acho que as gestões da USP sempre foram muito sérias e foram sempre, concorde-se ou não com atitudes de reitores que passaram por aqui, mas foi sempre muito séria, no sentido de economizar, não esbanjar, etc. Então sabe-se que, por exemplo, isso é conhecido, que a Unesp, que é toda espalhada no estado de São Paulo, havia uma reunião de conselho, então um avião para todo mundo que estivesse longe, né? E chegou a um ponto que o custo era empatado com a receita. Então não tinha percentual para investir na própria universidade, né? Aí o tempo passou e tal, e aí houve umas melhorias, mas na época era muito isso. Tinha reunião de conselho, aí aviãozinho para quem vem de Araraquara, vem de Ribeirão Preto, vem daqui, vem dali e tal, né? E isso fez as duas ficarem em situação muito precária. Mas, e sempre com aquela coisa, né? A universidade, pelo menos é que eu sei que era na época, 4% do orçamento do Estado era para a USP, 3% para a Unesp e 3% para a Unicamp. Então, o reitor daqui tinha que ser muito coerente, muito atencioso, porque qualquer coisa as outras duas se uniam e tinha voto maior, né? Apesar dos pesares, elas acabavam conquistando mais. Então, a boa lembrança que eu tenho da ECA é quando houve essa independência, e que permanece até hoje, felizmente, né? Isso deu muito mais vida à universidade e tal, porque era um tal de reitor e com o chapéu na mão no governador, governador, né?
e quem chorava mais ganhava mais. E era muito ruim isso, era péssimo. Então, quando se tornou independente, com o bom senso na direção de reitores, aí a universidade acabou se acomodando nessa parte e mantendo eu falei antes, a previdência, né? Então as coisas estão equilibradas e por isso é que o reitor atual pode fazer certas coisas, né? Que eu acho que tem tido uma direção muito progressista, visando o futuro, né? Abrindo espaços. E teve essa coisa que aconteceu aí faz uma semana, 10 dias, né? Acho que é isso, nem chega uma semana, da liberação de vagas aí, os presentes das vagas e tal, que isso é uma coisa, é um outro assunto muito delicado e fica para uma outra discussão. Pois é, esse mesmo momento, 83, 84, 85, que tínhamos que ir protestar lá no Palácio, com cavalaria, jatos d'água e coisas do tipo, né? Foi muito difícil, foi bastante difícil. Também na época da ditadura, embora eu tenha pego aqui somente o final, né? Mas assim mesmo muita gente ficou prejudicada, foram momentos muito difíceis, muito tristes na verdade, né? Então eu prefiro lembrar da parte positiva aí, né? Dos bons resultados e principalmente hoje que as coisas estão bem organizadas, estão caminhando muito bem, a biblioteca tem recebido bastante apoio, né? Que é fundamental. Então, essas coisas são positivas.